Nem toda fruta é amiga da sua saúde na terceira idade. Descubra quais podem estar prejudicando você. Frutas sempre foram vistas como sinônimo de saúde. Desde cedo, ouvimos que elas são indispensáveis para uma alimentação equilibrada, ricas em vitaminas, fibras e antioxidantes. Mas será que todas as frutas são benéficas para os idosos? O que pouca gente sabe é que algumas podem trazer mais malefícios do que benefícios, principalmente para quem tem problemas de saúde comuns nessa fase da vida, como diabetes, hipertensão e dificuldades digestivas. Com o passar dos anos, nosso corpo passa por diversas mudanças. O metabolismo desacelera, a digestão pode ficar mais sensível e a regulação dos níveis de açúcar no sangue se torna um desafio maior. Isso significa que certos alimentos que antes eram bem tolerados podem começar a causar desconfortos ou até piorar condições pré-existentes. E algumas frutas, apesar de naturais e nutritivas, podem ser vilãs silenciosas quando consumidas sem controle. Imagine que, sem perceber, você está ingerindo algo que pode aumentar sua glicose rapidamente, provocar inchaço, atrapalhar o funcionamento dos rins ou até irritar o sistema digestivo. Pequenos detalhes na alimentação podem fazer uma grande diferença na qualidade de vida. Não se trata de evitar todas as frutas, mas sim de conhecer aquelas que exigem atenção e devem ser consumidas com moderação ou até substituídas por opções mais seguras. Se você tem mais de 60 anos ou convive com alguém nessa faixa etária, é essencial entender como os alimentos afetam a saúde a longo prazo. Muitas pessoas acreditam que, por serem naturais, todas as frutas são inofensivas. Mas a verdade é que algumas delas possuem índices glicêmicos elevados, alto teor de frutose ou propriedades que podem sobrecarregar órgãos já fragilizados pelo envelhecimento. Neste vídeo, você vai descobrir quais são as 5 frutas que os idosos devem evitar ou consumir com cautela. Vamos explicar os motivos, os riscos envolvidos e sugerir alternativas mais seguras para que você possa continuar aproveitando uma alimentação saudável sem comprometer sua saúde. Então, se você quer evitar erros comuns na sua alimentação, garantir mais equilíbrio no seu dia a dia e cuidar da sua saúde com mais consciência, continue assistindo. Você pode se surpreender com algumas dessas frutas e, quem sabe, mudar hábitos que pareciam inofensivos, mas que podem estar atrapalhando seu bem-estar. Um perigo silencioso. A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo e, sem dúvida, uma opção prática e saborosa. No entanto, para os idosos, ela pode não ser a melhor escolha quando consumida com frequência. Isso acontece principalmente devido ao seu alto teor de carboidratos e ao índice glicêmico elevado, que podem causar picos de açúcar no sangue, especialmente em pessoas com diabetes ou resistência à insulina. Além disso, a banana é rica em potássio, o que normalmente seria um benefício. No entanto, para idosos com problemas renais, esse excesso pode ser prejudicial. Os rins tendem a perder eficiência com o tempo, e se não conseguirem filtrar o potássio adequadamente, isso pode levar a uma condição chamada hipercalemia, caracterizada por níveis elevados de potássio no sangue, podendo causar fraqueza muscular, arritmias cardíacas e outros problemas sérios. Outro ponto importante é a digestão. Apesar de ser uma fruta macia e fácil de mastigar, a banana pode causar prisão de ventre em algumas pessoas, especialmente quando consumida ainda verde. Isso ocorre porque ela contém amido resistente, um tipo de carboidrato que pode dificultar o trânsito intestinal, prejudicando aqueles que já sofrem com digestão lenta ou problemas no sistema digestivo. Isso não significa que a banana precisa ser totalmente eliminada da dieta. O segredo está no equilíbrio e na escolha do momento certo para consumi-la. Para quem tem diabetes, é melhor combiná-la com uma fonte de proteína ou gordura saudável, como pasta de amendoim ou iogurte natural, para reduzir o impacto glicêmico. Já para quem tem problemas renais, o ideal é seguir a orientação de um profissional de saúde e, se necessário, optar por frutas com menor teor de potássio. Segunda fruta:
As uvas são pequenas, doces e fáceis de consumir, mas para os idosos elas podem representar um problema, especialmente para quem tem diabetes ou está tentando controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso porque as uvas possuem um índice glicêmico médio a alto e são ricas em frutose, um tipo de açúcar que pode elevar rapidamente a glicose no sangue. Para quem já enfrenta dificuldades em manter a glicemia estável, o consumo frequente dessa fruta pode ser prejudicial. Outro ponto de atenção é a presença de compostos chamados taninos, que podem dificultar a digestão em algumas pessoas, causando desconforto gastrointestinal. Além disso, as uvas possuem cascas finas e sementes pequenas, o que pode aumentar o risco de engasgo, especialmente em idosos com dificuldades de mastigação ou deglutição. O excesso de frutose presente nas uvas também pode ser um problema para a saúde hepática. O fígado é responsável por metabolizar esse açúcar, e quando consumido em grandes quantidades, pode levar ao acúmulo de gordura no órgão, aumentando o risco de doenças hepáticas ao longo do tempo. Para quem já possui esteatose hepática ou problemas no fígado, reduzir o consumo de uvas pode ser uma escolha inteligente. Isso não significa que a uva deve ser totalmente evitada. O ideal é consumi-la em pequenas quantidades e, de preferência, combinada com uma fonte de proteína ou gordura saudável para reduzir o impacto glicêmico. Alternativas como frutas vermelhas, que possuem menos açúcar e mais fibras, podem ser opções mais seguras para quem deseja evitar picos glicêmicos e problemas digestivos. Terceira fruta. Manga. A manga é uma fruta tropical deliciosa, mas também está entre as que os idosos devem consumir com cautela. O principal motivo para isso é seu alto teor de açúcares naturais, o que a torna uma fruta com índice glicêmico elevado. Para pessoas com diabetes ou resistência à insulina, a manga pode contribuir para aumentos rápidos da glicose no sangue, dificultando o controle da doença. Além disso, a manga pode ser difícil de digerir para algumas pessoas, especialmente quando consumida em grandes quantidades. Ela contém fibras insolúveis que, em excesso, podem causar desconfortos intestinais como gases, inchaço e diarreia. Para idosos com problemas digestivos, como síndrome do intestino irritável ou gastrite, o consumo exagerado pode ser um problema. Outro fator a ser considerado é a carga calórica da manga. Apesar de ser uma fruta natural, ela possui mais calorias do que outras opções com menor teor de açúcar, o que pode ser um problema para quem precisa controlar o peso. O metabolismo tende a desacelerar com a idade, e o excesso de calorias pode favorecer o ganho de gordura corporal, dificultando a manutenção de um peso saudável. Para quem gosta de manga, a melhor estratégia é consumi-la em porções menores e evitar as variedades mais doces. Uma alternativa interessante é optar por frutas com menos açúcar e mais fibras, como maçãs ou peras, que ajudam a manter a saciedade e não provocam oscilações bruscas nos níveis de açúcar no sangue. Quarta fruta. Melancia. A melancia é extremamente refrescante e hidratante, mas para os idosos pode não ser a melhor escolha, especialmente para quem tem diabetes ou insuficiência renal. Isso porque essa fruta contém uma grande quantidade de água e frutose, o que pode levar a picos glicêmicos devido ao seu alto índice glicêmico. Mesmo que tenha poucas calorias, a rápida absorção do açúcar presente na melancia pode dificultar o controle da glicemia. Outro fator preocupante é a sobrecarga nos rins. A melancia contém bastante potássio, e para idosos com função renal comprometida, isso pode ser um risco. Quando os rins não conseguem eliminar o excesso de potássio do organismo, podem surgir problemas como arritmias cardíacas e fraqueza muscular. Por isso, quem já sofre de insuficiência renal deve consumir essa fruta com moderação e sempre com orientação médica. Além disso, o alto teor de água na melancia pode levar a um efeito diurético acentuado. Para idosos que já possuem uma tendência à desidratação ou pressão arterial baixa, esse efeito pode ser prejudicial, causando tonturas e mal-estar. Mesmo parecendo inofensiva,
Essa fruta pode alterar o equilíbrio de líquidos no organismo, especialmente quando ingerida em grandes quantidades. Isso não significa que a melancia deve ser completamente eliminada da dieta. No entanto, para quem precisa controlar a glicemia ou tem problemas renais, é importante limitar o consumo e escolher outras frutas que ofereçam benefícios semelhantes sem os mesmos riscos, como morangos ou peras, que têm menos açúcar e não sobrecarregam os rins. Quinta fruta. Caqui. O caqui é uma fruta extremamente doce e saborosa, mas também está entre as que exigem mais cautela na terceira idade. Seu alto teor de frutose faz com que ele tenha um índice glicêmico elevado, tornando-se uma opção pouco recomendada para idosos diabéticos ou com resistência à insulina. Consumir caqui em excesso pode levar a aumentos bruscos na glicose do sangue, dificultando o controle da diabetes e aumentando o risco de complicações metabólicas. Outro problema do caqui é a presença de taninos, substâncias que podem dificultar a digestão e causar prisão de ventre, especialmente quando a fruta ainda está verde. Para idosos que já sofrem com problemas intestinais ou digestão lenta, o consumo frequente dessa fruta pode agravar a situação, levando a desconfortos, como inchaço e dor abdominal. Além disso, o caqui pode ser prejudicial para quem tem problemas renais. Ele contém potássio em níveis consideráveis, o que pode ser um risco para pessoas com insuficiência renal. O excesso desse mineral no organismo pode levar a problemas cardíacos, como arritmias, além de comprometer a função dos rins a longo prazo. Para quem aprecia o sabor do caqui, a melhor opção é consumi-lo com moderação e sempre optar pelas versões mais maduras, que contêm menos taninos e são mais fáceis de digerir. Além disso, substituir essa fruta por alternativas com menor impacto glicêmico, como maçã ou kiwi, pode ser uma escolha mais segura para manter a saúde em dia sem abrir mão do prazer de comer bem. Cuidar da alimentação na terceira idade é um dos passos mais importantes para garantir mais saúde, energia e qualidade de vida. Como vimos, nem todas as frutas são inofensivas, e algumas podem representar riscos para idosos, especialmente para quem tem diabetes, problemas renais ou dificuldades digestivas. Isso não significa que essas frutas precisam ser completamente eliminadas, mas sim que o consumo deve ser feito com equilíbrio e, em alguns casos, com acompanhamento profissional. O segredo para um envelhecimento saudável está em fazer escolhas alimentares conscientes e adequadas às necessidades do corpo nessa fase da vida. Conhecendo melhor os alimentos que fazem parte da rotina, é possível evitar complicações de saúde e garantir uma vida mais longa e cheia de bem-estar. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença, e entender como cada alimento impacta o organismo é um passo essencial para viver melhor. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre como se alimentar bem na terceira idade, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar dicas valiosas para cuidar da sua saúde de maneira prática e eficiente. E claro, deixe o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Isso nos incentiva a trazer ainda mais conteúdos informativos para você. Comente aqui embaixo se já sabia dessas informações ou se ficou surpreso com alguma das frutas da lista. Vamos continuar essa conversa nos comentários.